Aí, os primeiros exercícios que te passaram. Pô, eu comecei numa academia lá em Santo André, de bairro, a Espaço Vital, com o professor Rodrigo. Até quando eu consegui o meu título de Mr. Olímpia, a medalhona, eu fui lá agradecer ele, porque ele foi essencial. Eu acho que um professor que ele se preocupa com a execução do aluno ali, do exercício, pô, isso foi sensacional, sensacional. Foi essencial. Foi essencial para minha orientação. Um abraço pro Rodrigo. E eu lembro que eu não fazia muito básico ali. Eu fazia muita máquina e eu não tinha aptidão nenhuma. A academia era que era desse jeito. Então, aí eu aprendi a fazer elevação lateral, aí eu vi os caras no vídeo ali fazendo terra, pedi pra ele me ensinar a fazer o terra. Foi a época que eu conheci o Vinão, do Powerlifting. O Vini também, isso, que o Vini era uma criança na época também, a gente fazia agachamento junto ali, mas de uma maneira muito tosca. Essa era a verdade, porque em relação à técnica, essas coisas... Mas assim, que nem eu falei, eu sempre fui um cara que trouxe essa agressividade pra musculação, então eu sempre quis socar peso, sempre quis fazer um negócio mais bruto, sabe? Tinha uma época que você estava fazendo aqui, junto com o Vini, com o Vicente e tudo, chegou a fazer uns terra pesado. Porra, tinha dia que a gente só vinha e agachava. Então, vamos treinar a perna? Vamos. Era só agachamento. Era só agachamento. Aí eu cheguei a uns 280 de agachamento, já fiz 300 de terra já fiz séries de 200 de supino. Você acha que você também é mais explosivo na contração, nas fibras, do que a resistência? Por exemplo, se tiver que fazer 15, 20 movimentos, eu já não tô acostumado, não. É isso. Já não tô acostumado. Igual você, né, E eu sempre tive essa ideia. Explode, volta devagar. Explode, volta devagar. Sempre concentrando atenção no músculo. Eu trabalhava com cargas grandes aqui, bem executado. Aí eu fui envelhecendo, fui ficando mais inteligente. Depois foi lendo, né? Porque eu vi que esse sistema aí, legal. Você treina 2 dias bem e passa 3 mal, né? Então, por questão de lesão, nunca me lesionei, não. Mas para me preservar, eu entendi que dava para encontrar um equilíbrio em tudo isso, meio termo. Então, hoje em dia, no meu treinamento, eu busco esse meio termo aí. Hoje como que você faz sua divisão de treino? Porque você teve uma evolução muito... eu tava depois analisando umas fotos, etc. Tá vendo até na internet, etc. A largura, cara, tava impressionante nesse último campeonato, assim. Legal, o tórax, o conjunto todo, muito preenchido. Você acha que entrou com o maior peso dessa vez? Como é que foi? Cara, no ano passado, em Bauru, eu subi no palco com 107 quilos. Mais, né? Mas nesse ano, tanto no Arnold quanto em Guarulhos, eu subi com 105. Mas assim, eu não fiz mais off, encaixado, né? Depois de Bauru, eu dei uma descansada. Essa foi a verdade. Esse aqui foi quando? Foi agora. Esse aí foi Bauru. Não, Bauru, Esse aí foi Bauru. Aí eu subi com 107. Mas assim, você sabe qual foi o meu maior desafio? Encaixar uma dieta, uma finalização, tirando da minha cabeça. Porque com uma dieta vegana, eu não tinha referência nenhuma. Sim, nós vamos entrar nesse assunto aí. Que, por exemplo, quando você começou a treinar, etc., você não era vegano? Não era. De quanto tempo pra cá que você adotou essa dieta? Foi na pandemia, Mário. Na verdade, André, eu quase desisti do esporte. Pelos problemas que eu tava intestinais, que eu não conseguia comer mais. Eu lembro, você comentou alguma coisa aqui, que você chegou num off grosso. Eu olhava ele aqui, foi cada vez maior. Tava num off realmente grande, assim, determinado. Ele é determinado, mexendo com umas cargas enormes. Caramba, de repente... encontrou uma solução. Por essas coisas que estavam acontecendo no seu organismo. Não estava sentindo bem. E assim, bodybuilding é evolução e autoconhecimento. Claro. Então eu fui buscando alternativa. E assim, nenhum médico estava resolvendo o que eu tinha. Era uma desbiose, era um muita refluxo. Desventuria, má digestão. Ia no banheiro toda hora, não importava o que eu comia. Era sempre barriga estufada, sempre uma letargia, não conseguia pensar direito. Na hora de dormir era sempre um refluxo. Era que quem passa por isso sofre, porque não são alguns dias. Eu tô falando de meses desse jeito. Eu tomava omeprazol por 10 anos, eu tomei. O quê, cara? Eu tomei omeprazol por 10 anos, cara. E a gente sabe que o omeprazol tá ligado até em sinais de demência na velhice. Aí você, porra, cara, como que eu vou curar isso? E foi na pandemia que eu tava fazendo treinamento com o Adam.
O Adam Abbas, ele tava me acompanhando. Aí ele sugeriu de eu pegar e incluir mais frutas, porque ele tem uma cabeça mais aberta em relação a isso também. Mais frutas, mais fibras. É o que os coaches lá fora estão praticando. Essa é real, né? Uma dieta com mais fitonutrientes. E eu vi uma hora ali que o que estava me prejudicando era justamente os alimentos de origem animal. Eu falei, vou tirar. Vou tirar para ver. Para ver o que acontece. Mas antes, você já tinha tentado tirar outros carboidratos, digamos assim? Porque geralmente o pessoal fala mais no pão, no macarrão, que inflamam. Como é que é isso? Vamos lá. Eu tentei de tudo, cara. Tentei de tudo, e não arrumava. tudo, não arrumava, meu corpo não evoluía, eu sentia ali que eu tava cada vez pior, e assim, foi porque eu segui uma dieta, esse que é o tenso, né? Eu segui uma dieta com muita constância durante muito tempo, e era uma dieta muito monótona. É espartano. Foi o arroz, frango e ovo ali por anos e anos que me prejudicou. Então o meu intestino... Isso que você falou dos coaches lá fora, dos coaches fazendo essa modificação na dieta, mas tá certo. Tá certo. Porque como é que você vai viver com ovo? Que nutrientes você vai ter além? Se você pode obter de outras formas, de grãos, de outras coisas. E a que tem hoje aí, eu fiquei impressionado com a proteína Antes de você vir aqui, eu fui ler para te provocar sobre a ervilha. Ele tá correto, tem 72 gramas de proteína. Tem proteína pra caramba no reino vegetal. Na proteína hidrolisada da ervilha tem 72 gramas por 100 gramas, é muito. A PTS ali, 100 gramas de PTS tem 50 gramas de proteína. Então, é uma tentativa que você teve houve uma necessidade de você mudar. Exatamente, foi na pandemia. Vamos pegar isso, vamos entender aqui, vamos lá. Você disse que quando você tocou no ponto-chave, que acho que foram as proteínas animais, que parece que melhorou o intestino, então. Foi a partir disso. Aí eu comecei a me recuperar, até em questão de pele, minha cintura. Eu comecei a observar. Aí eu falei, então esse aqui é o caminho. Aí eu fui seguindo. Tanto faz o tipo de proteína, de boi, suíno, frango, peixe, tudo te fazia mal? Eu tentava de tudo. E assim, aí chegou um momento que meu prato ele tava diversificado, com várias folhas, com semente, bastante fibra. Aí o franguinho ali que me estragava, cara. É mole. Aí lá o frango foi tirando. Aí eu falei, vou experimentar tirar. Na hora eu também achei uma loucura, eu vivo esse mundo aí também desde os meus 17 anos. E você ficou um pouco nervoso, imagino, tem isso aí agora, como que vai ser, né? Porque eu tava pensando em desistir. Então, você concorda também que isso pode ter servido bem para você, tirar essa proteína animal, e às vezes para um outro atleta, se ele tirar a proteína animal, ele acaba ele também não vai conseguir ter, às vezes não tem uma boa receptividade no organismo. Eu fiz aos poucos. Então, a gente tem bilhões de bactérias dentro do nosso intestino que se alimentam dos alimentos que a gente ingere. Então, por exemplo, se você come muita carne vermelha, você tem muitas bactérias que digerem esse tipo de alimento. Então, quando você vai para uma dieta vegetal, você não consegue fazer uma transição de uma hora para outra, porque senão seu corpo não se adapta. Eu acho que eu ter feito essa transição passo a passo, aí meu corpo se adaptou muito bem. Então, assim, depois que você fez então essa transição, estabilizou, ou seja, não seria uma alergia ou às proteínas ou à lactose? Não. Você está falando para mim que, na verdade, no seu caso, o tipo de alimento selecionou melhor a microbiota que elas disputam e provavelmente ficaram, claro, as bactérias que favorecem a não inflamar e absorver, então, os atuais nutrientes. Exato. E assim, ao ponto que eu senti essa melhora, eu poderia ter voltado a comer mais um pouco de frango, ou mais um pouco de ovo, por exemplo, ter voltado a tomar whey, mas eu descobri a causa animal. Toda essa pesquisa, fascinado. Aí veio um outro passo, né? Isso. Aí eu descobri a causa animal, comecei a entender como funciona a indústria, entendi, por exemplo, o quanto isso impacta no nosso meio ambiente, o quanto o Brasil ele é explorado pelos países lá de fora, porque nós somos o maior produtor de proteína animal, e assim, isso tem um preço, e a gente está sendo pago em dólar, e na verdade dólar, no nosso real valor,
É o nosso meio ambiente, é o nossos recursos naturais. Então eu comecei a ver tudo isso, comecei a discordar de tudo isso. Aí eu falei, então vou parar de uma vez e vou levantar essa bandeira e eu vou usar o meu esporte para levar essa mensagem para as pessoas. Dúvida. Você faz a sua de finalização. Quantas finalizações depois que você virou vegano você fez? Eu fiz 3. 3 finalizações? 3. Foi Bauru, que foi o overall, foi o Arnold e foi o Guarulhos, que eu fui overall. E assim... Porque só para o pessoal que também está acompanhando, a gente não sabe se todo mundo... Por favor, fala a diferença de vegetariano e vegano. Beleza. Vegetariano é o estilo da dieta que a pessoa segue. Um vegano, ele é um vegetariano estrito. Ele não consome nada de origem animal, certo? Falando de dieta. O ovo lacto vegetariano é a pessoa que não come carne, mas consome ovo e leite. Tem o pesco vegetariano, que só come peixe também. Ovo vegetariano, só come ovo. E assim por diante. O vegano, ele é um vegetariano estrito. Mas a diferença de um vegetariano estrito, quer dizer, um vegetariano para um vegano, é que o vegano, ele é contra a exploração animal. Então é um estilo de vida, não é só uma dieta. Entende? Então o vegano, ele é contra a exploração animal, dentro do possível, claro. Então ele, por exemplo, isso impacta o vestuário. Eu não uso nada de couro, por exemplo. Impacta os cosméticos, então eu não uso nada que seja testado em animais, e aí por diante. E me diz uma coisa, como que você... Porque o que acontece? Como o nosso N é baixo, número de participantes, e no fisiculturismo, uma vez eu vi um vídeo, etc., tem uma pessoa da Índia, um atleta... Que é vegetariano. Isso, exato. São pouquíssimas pessoas. Eu, assim, acho interessante você se autofazer depois um estudo de caso e tentar, às vezes, publicar. Você pode pedir ajuda para o Adam, por exemplo, que ele sabe muito bem fazer isso. E o que eu acho interessante, fica lá um estudo de caso, enfim, para a gente ter esses parâmetros através de você e depois cruzar com outras pessoas. Porque eu imagino o quanto que deve ser difícil a questão de controlar os carboidratos, né? Que eu tinha te dito, mais ou menos, é meio que indissociável. Você que sabe mais a fundo, quais são as fontes vegetais que a gente tem mais as proteínas? E é verdade, eu te pergunto, você que vai passar pessoal, que nós temos que usar misturas de fontes proteicas vegetais para se complementarem aminoácidos de acordo com as nossas necessidades biológicas? Beleza. Eu vou comentar esses 3 pontos. Eu, junto com a Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente desenvolveu um guia nutricional para veganos. Então, isso está de graça. Então, se você acessar lá o site da SVB, você consegue ver, por exemplo, minha dieta, que eu sigo, e tantos outros atletas também que buscam performance. Tá tudo ali disponível. E a SVB tem tantos outros materiais para você se informar muito bem sobre uma dieta vegana. SVB. Isso, Sociedade Vegetariana Brasileira. Tá, mas é ponto o quê? Aí você joga no Google lá, coloca guia nutricional. Dá uma olhada depois, Raul. Para veganos. Interessante. Tá. Isso. Outros atletas que você fala de outras modalidades. Outras modalidades. Okay. Então você consegue ver lá o meu cardápio. Vegano só você, né? Cara, eu só conheço cara. Porque eu conheço um que ele é conhecido como vegetariano. Já ouviu falar? Ícaro. Isso, o Ícaro é bem famoso. Mas assim, eu analisando a dieta do Ícaro, aí ele se apoia em, por exemplo, em leite. Se apoia também em ovos. Então, assim, dentro da minha filosofia de vida, de excluir essa exploração animal, já não faz tanto sentido para mim, né? Mas a questão do ovo, então, tipo... Vegano, que só tinha... Vegano não, desculpa. Vegetariano. Ovo vegetariano. Não, vegetariano. Então, não é verdade? Tipo, eu falo assim, não. Porque na época o pessoal falava, não, né? Porque ele só comia e tal, beleza.
O Ramon é vegetariano, rapaziada. Outro ponto é que os alimentos vegetais, eles são completos. Essa é a magia do alimento vegetal. Então, ele tem muito nutrientes, ele tem os macronutrientes. Então, ele sempre vai ter uma quantidade lá de gordura, vai ter uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de proteína. O que eu uso, por exemplo, no meu dia a dia, em fases, né? Por exemplo, hoje em dia, numa fase de pré-contest, eu uso bastante tofu, que é feito da soja, a proteína texturizada de soja, você consegue variar várias receitas, vários sabores com ela, ela é muito versátil. Eu uso um alimento novo que se chama Carnivale, a tecnologia é uma aliada grande, então eu uso Carnivale, que é um alimento que é feito de feijão carioca com soja, e não tem carboidrato, não tem gordura, é só proteína. Então é muito mais fácil de substituir. E a proteína também é isolada em pó, que eu uso bastante também. Não é o whey, né? Não, é da ervilha ou do arroz. Tem ervilha, tem do arroz. E elas são arroz, né? Elas... Tô tomando uma aqui, ó. Vale. Em casa aqui, bem espojado. Então, essa Carnivale é nova no mercado. E a indústria, ela tá inovando várias coisas. Por exemplo, eu falei da proteína texturizada de soja. Gente que tem uma baita preconceito de soja e, assim, um preconceito infundado, porque todas essas pesquisas que falam que soja que dá peitinho, deixa o cara afeminado, coisa e tal, tudo isso já caiu por terra há décadas, né? Então, mas, por exemplo, tem a proteína texturizada de ervilha. Você consegue variar. Então, tem uma infinidade. 100 gramas. Eu já usei bastante. 100 gramas. Da soja. 100 gramas, então, 72. se fosse verdade isso aí, então era pra mim ter um peito de mulher, porque na época minha mãe trabalhava numa casa que a moça sempre dava pra gente aquele leite de soja. Então, tipo, por ano eu tomei leite de soja, tipo... Ó, galera, eu tô nunca mudou nada. tofuzinho aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui é um tofu. É o tofu da Miraia. É um dos meus parceiros, aí eu trouxe aqui até pra gente provar um pouco. Vamos lá, pode falar nem nada, vai sujar o dedo aí, viu? Não. Eu tinha palito em casa. Tem papel aqui. Então, aí você vê que, tipo... Aí E aí você tem, na tabela, você faz o mesmo cálculo das proteínas, cara, etc. Fica a mesma e aí coisa. Você... Eu chego a 2 gramas, a 2,5 gramas Mas acaba tendo mais saboroso, né? Porque o que a gente sofre é com a proteína. Você usa animal. De quilo corporal. Então, eu faço a mesma coisa. De carboidrato, quando tá bem baixinho, eu deixo 3 gramas por quilo corporal. 250 gramas de proteína você precisa. Por dia. Isso mesmo. Dividido em 5, igual? É igual. Dividido em 5. Dividido em 5. Não, com todo respeito, tem um cheirinho de queijo. Exatamente. Pode provar aí. De queijo. Se eu gostar, vai virar degustação até o final, hein? Você vai virar vegano também. Então, mas assim, a minha mensagem, André, é que, cara, a galera precisa abrir a cabeça para sair dessa monotonia da dieta, incluir mais alimentos vegetais para que porra, ganhe performance e também saúde. Então, eu vou te citar algumas coisas para você lá sobre os veganos da história do bodybuilder. Andreas Kallen, que é um bodybuilder que era vegano na época de 80, que hoje ele é um cara que anda com uma saia escocesa com a pele, com a barba puxada. Sim, pô, é Andreas verdade. Kallen. Ele teve um derrame. Ele foi vegano. O Arnold Schwarzenegger, depois que fez a segunda catétere, primeiro catétere dele, ele se tornou vegano por uma época muito grande e ele difundiu bem nas revistas do Wader o veganismo, porque ele pensou que poderia ser trocado. O problema é que as pessoas só querem comer ovo, batata e atum. É muito pouco nutriente. Porque o pessoal olha para esse tipo de alimento e eles acham que é um alimento pobre. Porque eles falam que não, eu sou macho, como é carne que traz os benefícios. Não, a carne também não traz malefício. É necessária, né? Vamos falar assim. Você também usou bastante. Mas o cara tem que ter uma visão aberta, porque ele não pode usar essa comida também junto. Ele pode comer uma variedade muito grande. Você pode comer uma fruta. Né? Eu concordo, na minha visão, é mais por sabor. Porque assim, chega um ponto da dieta. Por exemplo, num off, eu conseguiria variar tranquilo.
Agora, manter uma constância em preparação, sem ter nenhum sabor, pra aí você continuar comendo. Você sabe que você vai comer pouco. Quando você come, você não tem aquele... Eu sou muito... Paladar. Da vida a parte palativa que me falta. Então, tipo, eu vou comer, eu não sinto aquele sabor, eu parece que não me desce trava. É igual assim, ó. Eu senti os 3 primeiros. Aí depois, tipo, eu começo a buscar sal, buscar gordura na cabeça, assim, ó. Então, mas você vê, isso aqui eu abri um saquinho pra vocês, mas, por exemplo, você pode colocar... fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, você pode colocar na panela. Se você dá uma fritadinha nele, parece um bacon, você consegue colocar no feijão pra aumentar. Eu tô sentindo o cheiro. Não, então, se você conseguir variar dessa maneira, beleza. Esse é o tofu. Isso é um tofu. Pega meu hambúrguer ali que eu vou... E assim, Falando em hambúrguer... Mas vamos lá, dá as proteínas. Falando em hambúrguer... Esse rapaz tem um amigo dele, um cidadão que chegou lá na mansão. O Rafa. O Rafa começou a fazer uns hambúrgueres lá. Eu gosto de comer, fui lá e comi 2. Beleza. Tô aqui comendo, todo alegre e tal, falando hambúrguer de graça. Eu falei assim, gostou? Não é carne não, viu? Eu falei, não é carne não, então me explica isso aí. Não, sou vegano e tal, começou a explicar. Era soja. Eu falei, é nada. Não. Aí ele veio com a linguiça. Comeu a linguiça também nada. Aí chegou um, falou que era queijo. Também não é queijo. Comi um banquete todo vegano. Sem saber que era. Sem saber que era. Pensando, sentindo a carne. Totalmente. O gosto da carne. É possível hoje, né? Saboroso. Real. Engenharia de textura, né? Do sabor. Hoje tem. Por exemplo, não saiu o Rafael Brandão no Fantástico? Lá mostra que ele tava lá comendo um feijão junto com a carne dele, pô. Por que não somar com esses alimentos vegetais? Então, esse é o problema. Não querem comer. Porque falam, o bodybuilder tinha que comer só aquilo. E ficou isso por muito tempo. Fica pobre. Fica pobre pra mente. O cara só vai comer, eu vou comer ovo de novo e batata doce. Quanto tempo você vai fazer isso? Um dia? Você vai fazer 5 anos? Como, cara? Então, como que o que custa um legumes aí no meio, uma verdura? Porque a pessoa não vê importância. A pessoa não vê importância nisso. Muita gente se preocupa muito com os macronutrientes e não se preocupa com os micronutrientes. Aí que tá o erro. Aí o cara fica com a pele toda zoada, o cara não tem uma boa digestão. Aí começam os problemas. Isso aí vai virando crônico, vai aumentando. Como que você erra na dieta? Porra, eu erro bastante na dieta. Não, então, agora que eu como você conta a mágica de errar? Tem muita coisa vegana, assim, principalmente industrializada hoje em dia. Porque, assim, não é porque você é vegano que você é saudável, né? Consegue comer muita porcaria, é difícil falar, né? É muito industrializado isso ali. Que eu tô pensando aqui. Por exemplo, você vai no supermercado ali, já tem uma área de produtos industrializados, onde você encontra hambúrguer, nuggets, batata frita, vegano, entendeu? Entra no mesmo negócio, né, cara? Então, aí... Tem sódio, não? Para conservar. Então, tem muito. Tem que ter sódio para conservar esses alimentos. Entra no mesmo negócio, só que é vegano. Mas vegano, sem carne. Então na finalização tem carne. Então, por exemplo, hoje em dia você já consegue chegar numa pizzaria, já tem uma pizza vegana, você vai numa hamburgueria, já tem um hambúrguer vegano. Então, assim, eu não passo grandes perrengues sendo vegano. Até porque, tipo assim, minha esposa, ela não é vegana, come carne normal. Então, muitas vezes, por exemplo, ela tem vontade de ir num japonês. Lá ela gosta de, por exemplo, a gente tem uma reunião de família, a gente vai para uma churrascaria. E eu me viro super bem nesses locais, porque geralmente sempre tem uma opção ali para mim. Fala, meus amigos, Ramondino na área. Tô aqui na academia do André, da Dorian. Gente, que academia foda, mano. Academia old school puro, né? O clima aqui é muito foda, muito bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo bom aí pra vocês conferirem um pouco da história deles, tá bom, gente? Tamo junto.